Abra sua Bíblia no Isaías 59. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. E nós vamos conversar sobre o seguinte tema: o que pode afastar Deus de você? O que pode afastar Deus de você? Meus irmãos, falar sobre Deus se tornou tão comum, tão corriqueiro, que todas as pessoas falam, todas as pessoas emitem opinião. O brasileiro é um povo crédulo. Dificilmente você vai encontrar um brasileiro que de fato seja ateu, aquilo que a gente chama de ateu teórico, que tem realmente razões lógicas para não acreditar em Deus. Dificilmente. Na maioria das vezes nós temos o chamado ateu prático, que é aquela pessoa que diz: eu não acredito em Deus. Mas quando a coisa aperta, a primeira coisa que ela faz é dizer: ai meu Deus, me socorre e tal, apela para Deus, alguma coisa nesse sentido, né? A própria expressão da pessoa denuncia que de fato ela não é um ateu de verdade, né? Ela é alguém que ainda não entendeu a necessidade de caminhar com Deus, mas ela de certa forma vai se expressar. A questão toda não está, irmãos, em falar sobre Deus. Se fala sobre Deus na fila do ônibus, dentro do ônibus, no banco, nas casas, no trabalho, nas universidades. Deus, hoje em dia, é assunto de tese, de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, de discussões em rodas de intelectuais. Falar sobre Deus é uma coisa que se tornou muito comum, mas falar sobre Deus não significa que Deus está conosco e está, de certa forma, se agradando daquilo que fazemos, daquilo que praticamos, daquilo que pensamos. Falar sobre Deus não significa que Ele está em nosso coração, que nós pertencemos a Ele. Só significa que estamos falando sobre Deus. Há uma questão muito séria, que eu queria estar compartilhando com os irmãos a partir desse tema: o que pode afastar Deus de você? Que é o fato de que para muitas pessoas, eu diria milhões de pessoas que falam sobre Deus, elas não têm Deus na vida delas. Elas têm um conceito de Deus, uma ideia de Deus, mas de fato e de verdade elas não têm Deus na vida delas. E há um elemento muito importante na vida dessas pessoas que prova para a gente que Deus não está na vida delas e que precisa ser conhecido e ser abandonado. Precisa ser conhecido e ser abandonado para que a conversa sobre Deus, o discurso sobre Deus, transcenda a retórica e se torne de verdade e de fato uma relação com Deus. Há alguma coisa que impede. Há alguma coisa que faz com que a ideia de Deus fique apenas no discurso. Nós vamos conhecer isso hoje e vamos conversar sobre a solução dessa questão. Queria te convidar a ficar de pé então, por gentileza. Nós vamos ler no Isaías 59, do verso 1 até o verso 4. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de maldade. Os vossos lábios falam a mentira, a vossa língua pronuncia a perversidade. Ninguém clama pela justiça, ninguém busca o direito com a verdade. Em vez disso, confiam no que é vão, falam mentiras, engravidam do mal e dão à luz a maldade. Vamos orar. Ó Deus,
nós te bendizemos, te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama e nos permite estarmos juntos em sua casa para celebrarmos o teu nome e adorarmos a tua glória, reconhecendo no Senhor nosso Deus, o nosso amado, amado do nosso coração. Nós estamos diante do Senhor nesse tempo para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos informar esta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Podem estar sentados, queridos. Uma frase dita por um conhecido nosso, meu e de Ana, que pode ser uma frase muito simples, mas esconde uma verdade muito importante, o óbvio precisa ser dito. Quando nós propomos esse tema, o que pode afastar Deus de vocês, e nós lemos o texto de Isaías 59, 1/4, é óbvio que nós estamos concluindo que o que afasta Deus das pessoas é o pecado. Não precisa ser um intelectual, não precisa ser doutor, porque o óbvio está diante de nós. O texto de Isaías é muito claro e muito forte, muito significativo, quando ele diz que são os pecados que afastam, que fazem separação, mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, ou seja, escondem o rosto de Deus de todos os pecadores, de modo que Ele mesmo não ouve mais os pecadores em função dos pecados cometidos. O óbvio precisa ser dito. A igreja precisa falar sobre isso. A igreja precisa falar para as pessoas que estão escravizadas no pecado, que o discurso sobre Deus não é um discurso libertador. E a palestra, o seminário, os livros sobre Deus não libertam ninguém. E quem liberta é Deus, e não aquilo que se fala sobre Deus. Nós construímos uma ideia muito ruim, que de certa forma acabam sustentando, legitimando a escravidão do pecado. A ideia de que falar sobre alguma coisa torna essa coisa real na nossa vida. Se fosse assim, meus irmãos, se de fato fosse assim, se de fato falar sobre alguma coisa tornasse essa coisa real em nossa vida, nós poderíamos conversar sobre unicórnios, e os unicórnios existiriam. Nós poderíamos conversar sobre quaisquer outras coisas, e aquilo que nós conversássemos se tornaria uma realidade. Mas isso não procede, nós precisamos tirar isso da nossa cabeça, porque esse é um tipo de discurso que escraviza a nossa consciência, a nossa compreensão a respeito de Deus e do poder que Deus tem para libertar o homem do poder do pecado, da escravidão do pecado. Falar sobre Deus não liberta ninguém. Quem liberta é Deus. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós conversamos justamente sobre isso, sobre o pecado. A lição foi sobre o pecado. E nós aprendemos na lição algumas coisas muito importantes. Nós aprendemos, por exemplo, o que é pecado. Muitas das vezes nós também construímos uma ideia equivocada de pecado, que juntamente com o pecado acaba nos escravizando também. E aí, conversando com os adolescentes hoje, tendo a oportunidade de estar com eles, nós entendemos que o pecado é a desobediência, é a transgressão voluntária, deliberada, consciente da vontade e da lei de Deus. Deus estabeleceu leis para que a humanidade caminhasse bem,
andasse bem, vivesse bem. Todas as leis necessárias para o bem da humanidade estão aqui, na palavra do nosso Senhor, estão aqui. Ultrapassar o que está aqui, ir além do que está aqui, ou aquém do que está aqui, é pecado. O pecado é a desobediência voluntária, deliberada, consciente da lei de Deus. Então, se Deus estabeleceu uma norma para comportamento e conduta, ela precisa ser observada. Em não observando, se comete pecado. Então, hoje pela manhã, nós aprendemos que o pecado é isso que eu já defini para os irmãos. Aprendemos também sobre a origem do pecado na história da humanidade, onde o pecado iniciou, onde ele começou. E aí a gente aprendeu, e a igreja sabe isso tanto quanto os adolescentes, os jovens, aconteceu com os nossos primeiros pais, no Jardim do Éden, quando eles deliberadamente, voluntariamente, conscientemente desobedeceram uma orientação de Deus, uma lei de Deus, uma norma estabelecida por Deus para que eles vivessem bem. Todos nós conhecemos a história da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós conhecemos isso. Já se tornou, inclusive, desenho animado, literaturas infantis, todos nós conhecemos. Quando Deus chama Adão e chama Eva e fala para eles, olha, isso aqui é muito perigoso, não comam desse fruto. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Adão e Eva ainda não haviam, obviamente, experimentado a morte física. Mas imediatamente após a orientação de Deus, eles construíram a ideia de morte. Eles entenderam a ideia de morte. Mas eles desobedeceram. Eles desobedeceram e comeram do fruto que não podiam comer. E aí, daquele momento até hoje e até Jesus voltar, o pecado permanece entre nós, fazendo tudo que nós conhecemos que ele faz. Nós aprendemos também que entre todas as coisas que o pecado pode fazer, há 3 consequências que definem a situação do pecador. A morte física. Todos pecaram. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Aprendemos também que existe a morte espiritual. Certa vez Jesus estava caminhando e alguém mostrou a multidão, ele diz, essa multidão faz parte do mundo e o mundo jaz no maligno. O que significa isso? O mundo está no jazigo do maligno, o mundo está sepultado no maligno. Mas eles estão andando, mas estão mortos espiritualmente, estão mortos intelectualmente, estão mortos emocionalmente, estão mortos relacionalmente, porque eles estão no maligno, porque estão pecando. E por fim aprendemos aquela que é, sem sombra de dúvidas, a pior de todas as mortes, a morte eterna, que é a separação eterna de Deus e do homem. Esta morte ainda se concretizará no juízo, que é quando aqueles que partiram para a eternidade, passaram pela morte física, mortos espiritualmente, vão enfrentar o juízo do trono branco e vão ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Vão para o fogo eterno, que desde a fundação do mundo está preparado para o diabo e para os seus anjos. E aí não haverá mais solução, não haverá mais segunda oportunidade. Não haverá. Por isso, e nós aprendemos hoje pela manhã,
a necessidade da igreja se posicionar contra o pecado e comunicar a essa humanidade comprometida com o pecado que falar somente sobre Deus não salva ninguém. E essa humanidade comprometida com o pecado precisa abandonar o pecado, precisa se converter a Cristo Jesus. Porque, de fato, quem vive na prática do pecado e quem não está ainda convertido a Cristo Jesus, quem não foi salvo por Cristo Jesus, quem não teve os seus pecados perdoados e a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro, corre risco, está em perigo, está em perigo. E é um perigo constante que o acompanha 24 horas por dia. E se ele partir para a eternidade sem Cristo, ele vai enfrentar a morte eterna. E nunca mais ele terá salvação. Aprendemos sobre isso. Aprendemos pela manhã, na revista da Escola Bíblica Dominical, que o pecado é algo muito sério, que acompanha a humanidade desde os primórdios da história da humanidade, quando os nossos pais desobedeceram a Deus, e que traz consequências muito perigosas para quem vive na prática do pecado. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, também lidamos com o pecado, mas não lidamos praticando o pecado. Lidamos buscando conhecer e reconhecer as atitudes pecaminosas para orientar aqueles que estão praticando o pecado a abandonar o pecado. E também hoje pela manhã nós comunicamos à igreja que existem 4 métodos muito práticos, muito simples da gente conhecer o pecado, da gente conhecer a prática pecaminosa da vida de uma pessoa. E é bom que a igreja relembre isso, que a igreja aprenda isso, porque a igreja, como eu disse, lida todos os dias com pecadores. E reconhecendo isso, a igreja vai poder não apenas identificar os pecadores das suas práticas pecaminosas, mas orientá-los a abandonar o pecado em função do risco que elas estão correndo. O primeiro elemento, o primeiro método, o primeiro caminho para conhecer o pecado na vida de um pecador, nós aprendemos hoje pela manhã, é a confissão de pecado. A confissão de pecado. Quando a pessoa chega e diz: eu pequei, eu cometi esse ato delituoso, eu roubei, eu matei, eu adulterei, eu traí a minha esposa, o meu marido, eu roubei a minha empresa, o meu patrão, mas também diz: eu odeio fulano, eu não gosto de ciclano, eu não quero me relacionar com ninguém, não gosto de nada, odeio todo mundo. Confessa o pecado, confessa o pecado. E aí você, ciente daquele pecado, pode ajudar essa pessoa a abandonar este pecado. Segundo caminho para conhecer a prática pecaminosa na vida de uma pessoa é a revelação. É quando Deus te comunica, quando você está conversando com a pessoa, evangelizando ou aconselhando, e Deus fala com você: olha, ele está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. O coração desta pessoa se inclina para o mal. Ele gosta de meninos, ela gosta de meninas. Ele desobedeceu o papai, ela desobedeceu a mamãe. É quando Deus revela para o servo dele a prática pecaminosa. O namoro deles está escandaloso, está excedendo os limites da moralidade e do respeito. Deus fala com a igreja, Deus fala com os irmãos, Deus comunica à igreja.
Muitas das vezes, irmãos, eu tive essa experiência, e não apenas comigo, mas com pessoas que vinham a mim e diziam: pastor, eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi isto, e Deus falou comigo que tem alguma coisa errada, e a gente ia lá, orava, colocava o joelho no chão, e Deus realmente mostrava. Pastor, eu ouvi Deus falar comigo pela palavra, e aí a gente ia lá e Deus realmente estava falando pela palavra. Porque Deus revela pecados. Deus revela pecados. E revela porque quer limpar a igreja, porque ama a igreja. E revela porque quer salvar o pecador, quer levá-lo a Cristo Jesus. Terceira questão muito interessante, hoje pela manhã o pessoal até riu um pouquinho, né? Que é a questão da comunicação. Quando a pessoa não confessa pecado, ou quando eventualmente Deus não revela o pecado, os irmãos fazem fofoca. Pastor, soube que fulano está pecando. E aí, irmãos, essa é uma parte mais delicada, mas muitas das vezes procede. A gente vai lá e dá uma olhadinha com carinho, conversa, né? E aí a gente consegue pegar se de fato a pessoa está pecando. Mas o quarto elemento é o elemento mais significativo de todas essas comunicações a respeito da prática pecaminosa, que é o comportamento da pessoa. Hoje pela manhã eu falei para os irmãos que o pecador se comporta como pecador. Quem pratica pecado se comporta como pecador. Fala como pecador, olha como pecador, sente, se emociona como pecador, porque o comportamento dele denuncia que ele está pecando. E aí, irmãos, nós precisamos tratar estas questões de forma séria, porque os pecados afastam Deus da gente, os pecados afastam Deus das pessoas, a ponto de Deus se recusar a ouvi-los. É o que o texto diz para a gente. Ele não está ouvindo vocês, porque os pecados de vocês afastaram Ele de vocês. Pecado é coisa muito séria, irmãos, e causa dificuldades muito delicadas e complicadas, e o texto fala de algumas dificuldades que o pecado causa na vida das pessoas e que precisamos observar e precisamos combater. Uma pessoa que vive na prática do pecado é uma pessoa que, olha que coisa interessante, irmãos, olha que coisa interessante, no versículo 4, olha que coisa interessante, que palavra forte aqui no versículo 4, no final do versículo 4, engravidam do mal e dão à luz a maldade. Palavra forte. Engravidam do mal e dão à luz a maldade. O pecador é maldoso. Aquele que vive na prática do pecado vive na maldade, na perversidade. Hoje, eu acho que foi hoje pela manhã, sim, se eu não estou equivocado, antes de vir para a igreja, eu acho que foi hoje pela manhã, não me recordo muito bem, eu estava vendo uma reportagem, não sei se a Ana vai se recordar, de uma família onde o senhor da família, um pedreiro, um profissional, de repente vivia bem com a família e de repente ele simplesmente começou a espancar a esposa a ponto de quebrar os dedos e fazer coisas terríveis, estava foragido há um mês e a senhora estava sob proteção policial, e é o que você escuta todos os dias, é o que você escuta, da hora que acorda, à hora que dorme, porque as pessoas estão dando à luz a maldade, estão engravidando do mal, do pecado, porque é isso que o pecado faz. O pecado promove maldade. Mas o texto bíblico também diz que o pecado promove mentira. O pecado promove mentira de todos os tipos.
algumas pessoas chegam ao ponto de viverem a mentira tão significativamente profunda que a mentira se torna para elas verdade. Verdade. E elas vivem a mentira como se de fato fosse uma verdade na vida delas. E elas lutam por isso, elas brigam por isso, pela mentira. Mentem no café, mentem no almoço, mentem no jantar, mentem de todos os jeitos. E a mentira, irmãos, a mentira é um discurso que tenta esconder o mal. É um mal tentando esconder o mal. É um pecado tentando esconder um pecado. Não se esconde pecado. Pecado você elimina. Pecado você acaba com ele. Mas as pessoas que vivem na prática do pecado, elas, além de engravidarem da maldade, de darem à luz à maldade, elas vivem na prática da mentira. E há uma outra coisa muito importante que o texto fala para a gente. Muito importante. Verso 4. Ninguém clama pela justiça. Ninguém busca o direito com a verdade. O pecado gera injustiça. O pecado gera injustiça. Todas as áreas da vida. Hoje, assim que acabou o culto, uma senhora, eu nunca vi essa senhora aqui na igreja, realmente eu nunca vi, ela me procurou no gabinete e falou: pastor, eu preciso marcar um gabinete com o Senhor. Uma senhora simples, muito humilde, eu anotei o nome dela, mas aí me deu um insight, eu falei: mas por que a senhora quer marcar um gabinete comigo? Porque a minha família não me ama mais. Eles me maltratam. Eles são injustos. Não me deixam participar de nada. Eu não estou aguentando mais. E eu não sei mais o que fazer. Injustiça. Injustiça. Uma pessoa impedida de falar dentro da sua própria casa, pela sua própria família. Injustiça. E aí eu anotei direitinho o telefone dela, vou dar uma olhada no espaço na agenda e com certeza eu vou criar um espaço para atender essa senhora, nem que seja 5 horas da manhã. Porque nós não podemos comungar com a injustiça. O pecado traz maldade, irmãos. O pecado traz mentiras. O pecado traz perversidade. O pecado traz injustiça. Todos os tipos de males, físico, emocional, social, na família, no trabalho, na faculdade, no ensino médio, no ônibus, na rua, no mercado, para todos os lados que você olha, você vai ver pecado. Você vai ver pecado. E por isso a humanidade não consegue compreender que não basta apenas falar sobre Deus, conversar sobre Deus, que isso não resolve os nossos problemas, que isso não nos liberta do pecado, que isso não nos tira da escravidão do pecado. Não adianta escrever livros sobre Deus, fazer teses de doutorado sobre Deus, ir para a TV e criar programas de debates a respeito da existência de Deus. Não adianta! Isso só aumenta a tensão e vai legitimar a presença do pecado no mundo, porque é um discurso sobre Deus, dito por pessoas que não têm Deus, é um discurso vazio. É um discurso vazio, que não gera libertação. Pastor, então é o caos. É o caos. Vamos para casa e dormir, porque acabou. Poderia ser. Pode ser para você. Quem está conosco, que ainda não tem Cristo no coração e que está conosco através da internet, que ainda não entregou a vida para Jesus, pode ser para você. Pode ser o caos, pode ser o fim, se você quiser. Se você quiser.
Porque o texto que nós lemos começa da seguinte forma: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Existe uma forma de resolver o problema do pecado na sua vida. Existe uma forma, sim. Existe uma pessoa que quer resolver. É a pessoa que faz parte do seu discurso, do seu debate, da sua retórica, é Deus. Porque você não vai resolver, eu não vou resolver, nós não vamos resolver. Apenas Deus pode resolver o problema do pecado na sua vida. Mas lembra, logo depois, versículo 2, o mesmo texto que diz que a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos não estão fechados, vai dizer: mas a maldade de vocês afasta Ele de vocês. O pecado de vocês afasta Ele de vocês. Então, como resolver isso? Como trazer Deus para perto? Como permitir que Deus nos ouça? Como permitir que o problema seja resolvido? Aí, irmãos, Cristo na cruz do Calvário trouxe a solução. Porém, o passo para a salvação foi dado por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O passo para a libertação da escravidão do pecado foi dado por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O passo para que Deus se aproxime de você, entre no seu coração e tome conta da sua vida, foi dado por Deus em Cristo na cruz do Calvário. Mas você precisa dar um outro passo. Você precisa dar um outro passo. Ele deu um passo em direção a você, mas você precisa dar um passo em direção a Ele e não fugir dele. Algumas pessoas, muitas pessoas estão dando um passo na direção contrária, fugindo de Deus. Você precisa dar um passo em direção a Deus para que Deus concretize então a libertação na sua vida. E que passos são esses? Meu querido, se você está envolvido em todas essas questões que nós falamos, se você está morto espiritualmente e correndo o risco da morte eterna, se a sua vida é constituída de maldades, de mentiras, de perversidade, de injustiça, a primeira coisa que você precisa fazer na direção de Deus é se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus delitos, das suas práticas, das suas mentiras, da sua perversidade, da sua injustiça, da sua maldade, da sua vida de pecado. Você precisa se arrepender urgentemente. Urgentemente. Esse é o primeiro passo que você precisa dar na direção de Deus. E arrependimento não são lágrimas. Pura e simplesmente. Arrependimento é parar de praticar o pecado que você vem praticando. É desistir dele e dizer: isso está errado, isso não pode, eu não estou correto, não é assim. Isso não está me fazendo bem, não está fazendo bem para a minha família, não está fazendo bem para o meu relacionamento na empresa, não está fazendo bem para o meu relacionamento na universidade, com os meus amigos, com os meus irmãos, não está me fazendo bem. Eu vou parar com isso. Eu vou parar com a maldade, eu vou parar com a mentira, eu vou parar com a perversidade, eu vou parar com a injustiça, porque estou arrependido. Arrependido. Esse é o primeiro passo. O segundo passo: depois que você se arrepende, é importante que você se arrependa dos seus pecados. É confessar os seus pecados. A Bíblia diz que quem confessa pecado e o abandona, alcança misericórdia do Senhor, a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor, o perdão do Senhor, o cuidado do Senhor, mas é preciso confessar o pecado a Deus.
Hoje, quando nós conversávamos pela manhã na EBD, nós tocamos num ponto muito importante, até Ivani fez menção aqui na oração. O salmista Davi, uma vez falou uma coisa muito importante. Ele disse o seguinte: enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos se secaram dentro de mim. Porque o pecado não confessado faz mal, corrói, traz doença para a alma, para a mente e para o corpo. Para o corpo. Muitas depressões poderiam ser curadas pela confissão de pecado. Pela confissão de pecado. Muitas crises de ansiedade poderiam ser solucionadas pela confissão de pecado. Guardar o pecado na mente e no coração é construir doenças. E quanto mais você guarda, mais o tempo passa, mais ele entra e vai tomando conta e te enrijecendo, e daqui a pouco você está com úlcera, gastrite, dor de cabeça, pressão alta, crise de ansiedade, depressão, e vai por aí afora. E só Deus sabe onde isso vai parar, porque o pecado não confessado mata. Mata. Lembra? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então você precisa se arrepender. Você precisa confessar os seus pecados a Deus. Terceiro passo, você precisa pedir perdão. Perdão a Deus. Perdão a Deus. Todo pecado cometido é pecado cometido contra, lembra? A lei de Deus, a vontade de Deus. Você precisa pedir perdão. Deus me perdoe. Eu errei, me perdoe, eu preciso do seu perdão, eu te ofendi, eu te magoei, eu preciso que o Senhor me perdoe. Precisa se arrepender, precisa confessar os pecados, precisa pedir perdão e, por fim, você precisa entregar a vida para Jesus Cristo. Precisa se converter, nascer novamente, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você precisa se converter. Precisa entregar a vida para Jesus. E dizer: eu agora sou de Jesus. Eu agora sirvo a Jesus. Os meus pecados foram perdoados. Eu fui liberto da escravidão do pecado. A minha vida agora não vive mais em função da maldade, não vive mais em função da mentira, não vive mais em função da perversidade, não vive mais em função da injustiça, dos pensamentos malignos, dos desejos pecaminosos. A minha vida agora é plena de alegria, porque eu sou liberto, eu estou liberto, eu me converti a Cristo Jesus. Você precisa nascer de novo, você precisa se converter a Cristo Jesus, você precisa ter um encontro pessoal e definitivo com Jesus, para que saia desse momento de risco. Para que saia desse momento de risco. O pecado pode afastar Deus de você. Mas Ele não deixou de te amar. Se você está em pecado, Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Lembra? Os ouvidos dele estão fechados, porque o pecado de vocês não permite que Ele ouça vocês. Ele se afastou, mas Ele continua amando. E Ele construiu os caminhos para que você entenda que é possível resolver essa situação perigosa
na qual você está inserido. E eu vou repetir para que fique gravado na sua cabeça, na sua alma, no seu coração. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessá-los a Deus. Você precisa pedir perdão a Deus. E você precisa entregar a vida para Jesus. Eu concluo essa nossa conversa com uma pergunta para você. Não sei se temos aqui hoje à noite pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus Cristo. Não sei se temos hoje à noite pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor. Não sei exatamente quem está nos assistindo do outro lado, na condição desta pessoa, mas eu queria encerrar a nossa conversa te fazendo uma pergunta e te fazendo uma afirmação. E a pergunta é: você vai querer continuar no seu pecado? Você vai querer continuar vivendo no pecado? Você vai querer continuar sendo escravo do pecado? Você vai querer continuar vivendo uma vida de mentira, de perversidade, de maldade, de injustiça social, injustiça sobre todos os aspectos do vivir social, que só te faz mal? Você vai querer continuar sem confessar o seu pecado, trazendo doença para a sua alma, doença para o seu corpo, doença para a sua vida e para as pessoas com quem você se relaciona? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Quer continuar nesta vida de pecado? Eu penso que não. Você é inteligente. Você é inteligente, é sensível? Eu penso que não. Porque Deus está pronto para te ouvir, para te perdoar e para te salvar. Ele está pronto. Os meus ouvidos não estão fechados, os meus olhos não estão cegos, a minha mão não está encolhida. Eu estou pronto. Eu estou pronto para te perdoar, para te ouvir e te salvar. O que você vai fazer? Você vai continuar na sua vida de pecado? Ou vai entregar a vida para Jesus? Como eu disse, eu não sei se temos no nosso meio pessoas que ainda não se converteram a Cristo Jesus, mas eu gostaria de saber. E essa pergunta é para você. Se há no nosso meio uma pessoa ou um ou duas que não entregou a vida para Jesus e quer entregar a vida para Jesus, dizer: pastor, eu não quero mais que Deus se afaste de mim, eu não quero mais, eu quero que Ele se aproxime de mim, me ouça, me perdoe e me salve, porque eu quero ser de Jesus, eu quero parar de falar de Deus e viver de fato com Deus, eu quero entregar minha vida para Deus, quero que Ele me salve. Levante a sua mão para eu orar por você, só para eu orar por você, te abençoar, junto com a igreja. Isso é um tempo muito sério da sua vida, uma decisão muito séria que você precisa tomar. À minha direita aqui temos alguém que quer entregar a vida para Jesus e dizer: pastor, eu não quero mais que Deus se afaste de mim, eu não quero. À minha esquerda nós temos alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. Temos alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para os caminhos do Senhor. Pastor, eu estou em pecado, não está correto, Deus se afastou de mim, eu não sinto mais a presença de Deus, eu quero voltar a sentir a presença de Deus, o calor de Deus na minha vida, o amor de Deus na minha vida, o carinho de Deus na minha vida. Eu quero voltar para Jesus. À minha direita temos alguém, à minha esquerda, na galeria, temos alguém. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe. Pode baixar a mão, querido. Deus te abençoe. Amém. Deus seja louvado. O Senhor seja louvado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Os irmãos estão... A irmã está ali
orando por ele. Que bom, irmãos, que bom, que coisa bonita, que coisa bonita. Meus queridos, vamos fazer o que nós, como igreja, sabemos fazer com todo carinho. Vamos receber esse querido com muito amor em nosso coração. Irmãzinha, vê se ele se sente à vontade para vir aqui à frente. Eu quero abençoar a vida dele com oração. Coisa boa, irmãos. Deus está em nosso meio. Cuidado aí que você é grande, rapaz. Ah, Jesus, que coisa. Chega para cá, querido. Acho que dá, né? Não tem jeito, eu tenho que te abraçar. Deus te abençoe, querido. Como é seu nome? André, você está voltando? É o filho da senhora? Ele está voltando ou entregando a vida para Cristo? Estava passando? André. Meus queridos, esse é o André, filho da nossa preciosa irmã. Vamos ficar de pé, vamos abençoar a vida do André. Ele está entregando a vida para Jesus. Está entregando a vida para Jesus. Olha que coisa bonita, irmãos. Essa mãe chorando pelo filho. Quantas vezes ela se colocou de joelho diante de Deus por ele. E agora Jesus honra a oração dessa serva. Estenda sua mão para cá, irmãos. Vamos abençoar a vida do André. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós nos alegramos porque o Senhor alcançou o coração do André e fez uma obra bonita na vida dele. E ele está agora junto com a igreja diante do Senhor, entregando a vida para Jesus, reconhecendo que de fato ele tem pecado e que não quer mais pecar, ele não quer mais se afastar do Senhor, ele não quer mais que o Senhor se afaste dele. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo caia sobre a vida dele, o Senhor receba em Sua santa presença e o faça nascer novamente em Cristo Jesus como uma nova criatura. Deus, afasta da vida dele todos os pecados, cuida dele. Em nome de Jesus, ó Deus, reveste o André com autoridade espiritual, com a graça do Senhor. Cuida da sua mãezinha, ó Deus, nossa preciosa irmã, para que ela, nesse momento de muita alegria, possa, junto com o seu filho, caminhar, dizendo: eu e minha casa estamos caminhando para servir ao Senhor juntamente. Dê força à tua filha, dê sabedoria, e em nome de Jesus, que o Senhor proteja o André de todos os males, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Eu sei que não é muito... Deus abençoe, querida irmã. Deus abençoe, tá? Cuida dele, a gente conversa depois, tá bom? Deus abençoe. Pode sentar, irmãos. Coisa preciosa, irmãos. Há uns dias a irmã Helena estava conversando comigo, falando: pastor, tenho orado pela minha família. O que Deus faz, irmãos? Isso é muito bom, bom demais. Não desista da sua, não. Não desista, não. Não desista. Há mais alguém, irmãos, que ainda quer Cristo Jesus? Há mais alguém? Coisa boa, né? Vamos louvar ao Senhor? Vamos celebrar ao Senhor, grupo de louvor?